Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos se estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Novamente estamos aqui para dar sequência ao estudo bíblico das revistas dos adultos da Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez, queremos pedir a sua audiência, a sua atenção. Através dessa live, queremos levar até você um pouco da lição de número 3. Hoje nós vamos fazermos um resumo dessa lição maravilhosa. Todos os amados irmãos sabem que nós estamos estudando as lições bíblicas nesse trimestre, segundo trimestre do mês aqui, aliás, do ano de 2020. A igreja eleita é o tema, é redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Portanto, é um conteúdo muito rico em que o pastor Douglas Batista escreve sobre a carta aos Efésios. Então, nós estamos na lição de número 3. E eu convido a você a ficar alguns minutos conosco para nós meditarmos juntos em mais um conteúdo riquíssimo para a glória de Deus. Você estará aprendendo aquilo que foi extraído desta carta. Certamente o conteúdo aqui é profundo e maravilhoso e vai edificar a sua fé, tá bom? Então, a lição de número 3, daqui a pouquinho nós retornaremos. Antes, quero fazer uma menção a todos os amados irmãos superintendentes, professores, a todos os alunos, os secretários da EBD. Mando a paz do Senhor para todos vocês. Estamos esperando que tudo volte à normalidade para retornarmos às aulas aqui dentro do templo, para a glória do Senhor e também em todas as congregações. Eu aproveito e mando um abraço e a paz do Senhor para todos os dirigentes das amadas congregações, tá bom? Então, meus amados irmãos, antes de dar-me início, propriamente dito, ao estudo desta manhã, quero fazer uma oração em nome de Jesus, rogando ao Senhor a sua bênção, para que assim Deus venha ter misericórdia, nos dar sabedoria, graça e a unção necessária para transmitirmos esse estudo bíblico desta manhã. Oremos ao Pai. Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno, nessa manhã queremos a Ti te agradecer e te louvar, Senhor, por tudo que Tu tem feito em nossas vidas. Deus, obrigado por toda a proteção que o Senhor tem enviado sobre nós. E aqui, Senhor, rogamos a Tua bênção, Deus, para que durante essa aula, ao ser ministrada, essa aula entre no coração das vidas, entre, Senhor, nos lares e que possam transmitir muitas bênçãos dos céus através desse conteúdo bíblico, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha derramar sobre todos os professores, superintendentes. Deus, vem derramar a tua bênção também sobre os secretários e cada aluno nessa manhã. Abre o entendimento, Senhor, e onde ele assistir, que o Senhor venha se fazer presente através dessa ministração da palavra, deste conteúdo bíblico. Eu te peço a sabedoria do céu, a graça, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, meus amados irmãos, vamos dar sequência à lição de número 3. Hoje vamos estudar sobre a eleição e predestinação. É o tema dessa lição, aliás, um tema muito forte, abrangente, e um tema que nunca deixou de ser atualizado naquilo que se trata a respeito do estudo, do conteúdo. Então nós precisamos passarmos aí alguns minutos. Primeiro nós vamos vermos o que é eleição, depois nós vamos percebermos e aprendermos junto o que é
a palavra predestinação, tá bom? Eu lhe peço encarecidamente, não saia aí do seu celular, do seu notebook, fique conosco. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra extraída desse estudo ao seu coração. Fique conosco em nome de Jesus, aonde você está, tá bom? O texto áureo diz assim: como também os elegeu nele antes da fundação do mundo, para se fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1 e o versículo 4 ao 5. A verdade prática nos diz o seguinte: segundo a presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creram e perseveraram na fé em Cristo Jesus, tá bom? Então você, nessa manhã, fique conosco, nós vamos aprendermos mais da palavra de Deus. A leitura bíblica em classe, para você que está aí e deseja acompanhar, Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 12, tá bom? Então, esses versículos são os versículos que foram extraídos para essa lição. O apóstolo Paulo fez o resumo daquilo que está inserido para nós, e nós vamos meditarmos juntos, tá bom? Então lhe peço a sua atenção encarecidamente e a sua preciosa e honrosa oportunidade de aprender mais da palavra de Deus, tá bom? Então, eleição e predestinação, meus amados, são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. É importante você entender esses assuntos, tá bom? Esses termos, às vezes, são usados por alguns teólogos de modo intercambiável, ou seja, aquilo que se pode intermediar ou aquilo que se pode permutar, tá? Em contrapartida, meus amados irmãos, a maioria dos intérpretes seminários, tá? A maioria daqueles que estudaram mais um pouco sobre a teologia, como o caso de os armenianos, né, faz distinção entre os termos, tá? O teólogo pentecostal Severino Pedro, ele avalia que a eleição e a predestinação, tá, segue quase que paralelamente os mesmos ditames, ou seja, e que alguns já chegaram até sugerir que é uma consequência da outra. Então nós vamos aprendermos nos 3 pontos hoje dessa lição, basicamente sobre isso, tá? De qualquer modo, meus amados irmãos, esses vocábulos são ligados um ao outro e que elucidam o plano divino de salvar os pecadores, tá? Então há um equívoco, meus amados irmãos, preste atenção, bem comum confundir essas palavras com sinônimo. Sempre a gente percebe que tem alguém que está confundindo essas duas palavras como se fosse sinônimo. Além disso, essas expressões têm provocado divergência entre aqueles que são pelagianos, semi-pelagianos e também arminianos e os calvinistas. Então, especialmente naquilo que se refere ao campo da mecânica da salvação. Então, queridos, nós vamos aprendermos sobre isso. Outro detalhe interessante é as controvérsias, né, que existe, e nós vamos catalogar apenas 4, tá bom? Vamos aqui numerar 4 no campo das soterologia, né? Então são soteriológicas, tá bom? Primeiro, os pelagianos que afirmam que o ser humano é o único agente de salvação. Logo, em segundo vem aqueles que são semi-pelagianos, que estudaram e que disseram que, ou dizem que defendem ser o homem aquele que dá início ao processo da salvação e que Deus responde para o homem, né? Então assim a gente percebe a heresia nesses ensinamentos. Quem defende essa linha teológica é uma heresia. Terceiro vem os arminianos, que ensinam a ser Deus quem inicia o processo da salvação, e que, além disso, que o homem responde a Deus, né? E aí, por último, a gente percebe que vem os calvinistas, que eles argumentam ser Deus o único agente da salvação, isso os calvinistas, predestinado uns para serem salvos e outros para a condenação. E nós vamos aprendermos sobre isso lá no final da aula, tá bom? Nesse capítulo,
capítulo 3, eleição e predestinação, meus amados irmãos, nós vamos aprendermos os conceitos bíblicos e a posição também pentecostal, tá? A posição pentecostal com relação a esses pontos, tá bom? Então, nós vamos aqui ganhar tempo para que diretamente ao ponto 1, eleitos para uma vida santa irrepreensível, tá bom? Então convido você a entrar nesse ponto, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Primeiro, subtópico, a eleição divina, glória a Deus. Paulo faz uso dos dois termos que revelam a soberana vontade divina, tá? Como também nos elegeu, tá? E nos predestinou, meus amados irmãos. A expressão eleição significa escolha, tá? Eleição, escolha. E a predestinação tem um sentido de determinar antes. Nós vamos ver daqui a pouco no segundo ponto. Esses vocábulos ligados entre si explicam que a presciência divina é existente exatamente neste ponto, tá? Deus soube quem iria crer e perseverar em Cristo desde a eternidade e elegeu conforme a sua vontade e para esses eleitos, ou seja, diretamente para os eleitos, determinou propósitos específicos. Em 1 Pedro 1 e 12 a gente vê isso. Agora, meus amados irmãos, eu chamo a sua atenção porque um teólogo arminiano, Henri Clarence, ele menciona 3 pontos interessantes e importantes dessa doutrina bíblica da eleição divina. Preste atenção o que é que esse arminiano Henri diz. Primeiramente, ele diz o seguinte: a eleição é um ato soberano de Deus em graça. Glória a Deus. Deus não tem a obrigação de escolher ninguém, tá, irmãos? Visto que todos são igualmente pecadores. Romanos capítulo 3, o versículo 23, coloca-nos na condição de semelhantes iguais, todos os homens da terra. Então, merecendo assim a condenação, né? Não tem como, né, a gente fugir desse pensamento. Essa é a realidade. E ele escreve, em segundo lugar, ele diz: a eleição é cristocêntrica, só através de Cristo, pela qual escolheu Jesus Cristo. Quem escolheu foi Jesus Cristo. O que é que ele diz mais? A eleição do indivíduo ocorre somente em uma união em Jesus Cristo pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É importante que aquele que se aproxima de Deus, através da pessoa bendita de Jesus, tenha fé, e assim é considerado um eleito. Então ele diz, não existe a eleição fora de Cristo, tá? A eleição completa mesmo, aqueles que entre a eleição e a presciência de Deus é sumamente importante para o entendimento adequado da doutrina. Então Henri fecha aqui dizendo o quê? Tá? É importante e só há exatamente a escolha mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então, dando continuidade ainda sobre a eleição divina, essa conceituação fundamenta-se nas Escrituras Sagradas. E tal interpretação, meus amados irmãos, foi defendida por grandes servos de Deus, homens de Deus, que foram nossos pais da igreja, alguns deles, e no período também da Reforma Protestante, lá no início, tá? E foi sustentada pelo teólogo Jacó Arminio, e boa também parcela dos primeiros reformadores do século XVI, eles asseguraram a eleição somente em Cristo. E agora nós vamos ver aqui um detalhe interessante, meus amados irmãos, que deve ser considerado, que é exatamente o aspecto corporativo, que inclui o indivíduo na associação do corpo de Cristo, que é a igreja. E aí nós vamos ter que analisarmos e olharmos o que está escrito na declaração de fé das Assembleias de Deus, a qual nós fazemos parte, a qual nós estamos inseridos. O que diz as Assembleias de Deus sobre a eleição divina? Olha o que diz. Deus elegeu a igreja desde a eternidade, meus amados, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência, glória a Deus. Então o Senhor estabeleceu um plano de salvação para toda a humanidade, para todos os seres humanos,
pois essa é a vontade de Deus, que ninguém se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da salvação. Assim como Deus não elegeu uma nação já existente, mas preferiu Deus criar uma nação a partir do grande patriarca Abraão, assim também o Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos, da mesma forma criou um povo formado entre o povo judeu e o gentil, e ele fundou um povo só. Glória a Deus. Então, queridos e amados irmãos, a eleição divina é em Cristo Jesus. Amém? Vamos para o subponto 2, a condição da eleição. Deus oferece a salvação para todos. Glória a Deus, amém por isso. Pois que de todos os homens se salvem. Deus interessa que todos os homens se salvem. É bem verdade que isso precisa vir ter o conhecimento da verdade. Ninguém vai ser salvo sem ter o conhecimento da verdade. E a verdade é Jesus. Ele disse mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí ele diz, próprio Cristo: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa doutrina é conhecida como expiação ilimitada, também chamada de expiação universal qualificada. Amém? Então aqui trata-se de uma das doutrinas mais claras que a Bíblia Sagrada ensina, tá? É a resposta para uma pergunta: por que Jesus Cristo morreu? Essa a doutrina responde: somente por alguns poucos ou pelos pecadores do mundo todo? Então essa aqui nós encontramos a resposta na condição da eleição. A declaração arminiana afirma que Cristo, o Salvador do mundo, morreu por todos e por cada um dos homens. Glória a Deus. De modo que obteve a reconciliação, meus amados, e a remissão dos pecados, tá bom? Então, por sua morte na cruz, né, ninguém realmente teria sido feito participante dessa remissão. Agora deixa eu dizer uma coisa para os meus amados irmãos: só quem está em Cristo Jesus é quem pode participar das condições dessa eleição. É exclusivamente para aqueles que estão em Cristo, que hoje estão em Cristo. Nesse entendimento é que vale acreditar que a revelação contida na Bíblia Sagrada, isto é, meus amados irmãos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, está escrito em João 3,16, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí nós vamos novamente para a declaração de fé das Assembleias de Deus. O que ensina, o que coopera com esse ensino bíblico? O que diz a declaração das Assembleias de Deus no Brasil a respeito desse assunto, sobre a condição da eleição? Olha o que diz: por isso o Pai enviou o seu amado Filho Jesus Cristo, tá, para morrer em nosso lugar. Veja bem, meus amados irmãos, nós saímos de uma condição para outra condição. Nós saímos de uma condição de derrotados, fracassados, para a condição de eleitos em Cristo, porque Jesus Cristo, ele morreu em nosso lugar. Nós fomos absolvidos em vez de condenados. Condenados estávamos como o réu do pecado, mas Jesus Cristo nos deu essa condição de eleito. Então a declaração da fé das Assembleias de Deus ainda diz isso: providenciando-nos uma salvação eterna, completa e eficaz. Glória a Deus. O Evangelho, meus amados irmãos, ele contempla a todos e a ninguém exclui. A ninguém exclui, porque a graça de Deus há se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2:11 está escrito na carta de Paulo a Tito. Por consequência disso, a salvação está disponível a todos os que crê. É necessário crer, glória a Deus, em Cristo Jesus. João 3:15-16. Sim, todos nós, meus amados, sem exceção, glória a Deus, podemos ser salvos através dos méritos de Jesus Cristo. Não é mérito nosso, de ninguém. Ninguém pode cumprir esse mérito sem a graça de Deus. Só Jesus Cristo tem o mérito para salvar-nos, pois todos nós somos criados à imagem de Deus. Amém? Então, a doutrina calvinista, no entanto, ela discorda que Cristo morreu por todos.
Mas aqui nós não vamos entrar com relação a quem está certo, quem está correto. Estamos afirmando exatamente aquilo que a Bíblia diz e aquilo que as declarações ou a declaração das Assembleias de Deus nos ensina, tá bom? Para os seguidores de Calvino, a expiação é limitada, né? Então, ou seja, Cristo morreu somente por alguns, apenas para os eleitos e deixando outros fora da salvação. Nessa visão, o sacrifício de Cristo é diminuído. Aqui é onde está o perigo. E o Calvário torna-se mera formalidade. E o Calvário não é mera formalidade. O Calvário foi aonde se deu a vitória para todos nós. Glória a Deus. Amém? Uma vez que a salvação não está disponível para todos, então o Calvário se torna, segundo eles aqui, automaticamente se torna uma questão de invalidade para todos, ou para alguns, melhor dizendo, né? Então, a partir desse pressuposto, os calvinistas defendem que a eleição é incondicional. Conforme Calvino asseverou, significa acreditar que Deus elegeu uns para a salvação e outros para a perdição. É o que é essa linha teológica. Aqueles que defendem a linha do ensinamento do calvinista, a doutrina, eles exatamente defendem isso, né? Contrariando, aqui nós vemos a questão Bíblia, e nós vamos pela Bíblia, né? Contrariando esse ensino calvinista, a Bíblia Sagrada apresenta cerca de 80 textos, olha só, comprobatório, que vem exatamente confrontar, né? Que apontam para a expiação ilimitada, a morte de Cristo em favor da salvação de todos os homens. Bem, nós sabemos, meus amados irmãos, aqui eu lhes chamo a sua atenção, nós sabemos que aqueles que não quiserem, aqueles que rejeitarem, sim, ficarão de fora, porque Deus, nós vamos aprender já que Deus deu livre-arbítrio, né, para a escolha. Mas se você escolheu estar em Cristo, arrependeu-se dos seus pecados, agora está confiando na graça de Deus e com fé no Filho de Deus como Salvador pessoal da sua vida, você agora está na condição de eleito. Amém? Vamos para frente em nome de Jesus. Terceiro subponto, vida santa e irrepreensível. Paulo, primeiramente, enfatiza que a finalidade da eleição é propiciar, aliás, uma vida nova aos eleitos. Uma vida nova àqueles que já foram eleitos, né? Isto é para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, tá bom? Então, meus amados irmãos, nós vamos ver também que a palavra santo quer dizer separado do pecado, tá? Essa tradução aqui do grego, ela vem dizer que santo é separado do pecado. Também nós podemos percebermos que a palavra irrepreensível, ela logo expressa uma pessoa sem defeito, uma pessoa sem culpa, ou seja, inculpável. Os termos aqui, queridos, apontam para a santificação. Amados irmãos, isto é o mais alto padrão ético e moral da vida, de agradar a Deus, que nos elegeu. Glória a Deus, foi Deus que nos elegeu, amém? Nesse sentido, a eleição condicional, tá? Daqueles que atendem ao chamado divino. Você já atendeu o chamado divino? Glória a Deus, porque a sua vida é santa e irrepreensível, porque você atendeu o chamado divino, tá? Então, aqueles que atenderam o chamado divino foi predestinado, ou seja, predestina e o destino desses escolhidos para uma vida afastada do pecado e de conduta ilibada. Glória a Deus. O uso paulino dos termos, meus amados irmãos, santo e irrepreensível, ainda aprendemos que evidencia que as palavras mutuamente se correspondem, tá bom? Elas se correspondem e se completam. Glória a Deus. Santo, irrepreensível, separado do mal, separado do pecado, está exatamente uma pessoa que não tem culpa, que não tem defeito. Glória a Deus. Então, o apóstolo reitera que fomos criados em Cristo Jesus para as boas novas, das quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Glória a Deus. Portanto, queridos e amados irmãos, vamos encerrando aqui esse terceiro subtópico. Não se pode conceber que os salvos em Cristo
ainda possam ou ter ou viver uma vida na prática do pecado, tá bom? Então nós aprendemos aí a vida santa e irrepreensível. Que tenhamos uma vida santa e irrepreensível para desfrutarmos daquilo que foi predestinado de bênçãos espirituais para as nossas vidas. Amém? Vamos para o subtópico 4. A nova vida dos eleitos. Agora você foi eleito, há uma novidade de vida. Deus elegeu e predestinou a viver em santidade. Em consequência disso, tá? Os cristãos, meus amados irmãos, são exortados. Nós somos exortados quanto ao trato do passado, a despojar-se do velho homem e renovar a mentalidade, amém? E a revestir-se do novo homem. Nós exatamente temos esse processo, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Glória a Deus, amém? Então essa orientação aponta, queridos amados irmãos, para a necessidade de uma radical transformação. Eleitos, tá bom? Uma vida nova em nome de Jesus, escolhido uma vida nova em nome de Jesus, tá? É despir-se do velho homem. Paulo diz que exige abandonar a velha natureza com as suas paixões e ensina ainda a adotar uma nova perspectiva mental e uma nova forma de vida. Está escrito em Colossenses 3, 9 e 10 e também Romanos 6, 6 ao 9. Amados, nessa nova vida em Cristo Jesus, segundo a revelação das Escrituras, o crente salvo deve pautar as suas atitudes segundo a moral bíblica e nada mais além disso. Mas devemos, como santos, como novos em Cristo, a termos uma vida pautada moralmente pela Bíblia, baseado na integridade também, e não de acordo com o contexto social em que estamos inseridos, principalmente nos dias de hoje. Foi nesse momento que Paulo apresentou o primeiro contraste entre a nova e a velha vida. Pelo que deixai a mentira. Olha o que Paulo está ensinando, meus amados irmãos, e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Efésios 4 e 25. Então esse ponto é interessante para que nós entendemos o autêntico cristão, que sempre dirá a verdade. Ele sempre vai pautar a sua vida como escolhido, como predestinado a viver na verdade. Ainda que a mentira possa trazer-lhe algumas vantagens pessoal ou talvez favorecimento na coletividade. Amém? E então na sequência Paulo ensina que o viver cristão, ele manda-se ter cuidado com a prostituição, impureza, alvareza, embriaguez, tá bom? Uma vida sem mácula, sem ruga, uma vida santa e irrepreensível. E digo mais para meus amados irmãos, aqui encerrando esse primeiro ponto, que quem vai dar essa condição, quem vai fortalecer, quem vai ratificar a mim e a você, capacitarmos para esse viver santo, é a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Ele é quem nos dá essa condição para termos uma vida nova e vivermos em novidade de vida. Amém? Vamos para o segundo ponto da lição: predestinados para filhos de adoção. A predestinação. A predestinação, meus amados irmãos, literalmente significa determinar antes. Literalmente significa determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal, que é uma das Bíblias mais contextualizada, explicada e mais fácil de entendimento para nós que somos pentecostais. Ela esclarece que a predestinação aplica, meus amados irmãos, ou aplica-se aos propósitos de Deus, inclusos na eleição. Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo. Amém? Deixando bem claro que em Cristo, tá bom, meus amados irmãos? De um povo para si mesmo. Efésios 1 e 4. Amados, e que a predestinação ainda abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Glória a Deus. Então, a predestinação, ela é a sequência na vida dos escolhidos em termos de bênçãos espirituais, riquezas celestiais,
riquezas da parte de Deus. Por consequente, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, meus amados irmãos, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como Salvador pessoal e perseverar até o fim. Então você foi lá atrás escolhido, né? Eleito, agora você está predestinado exatamente para receber as bênçãos de Deus, sendo seguidor de Jesus, fiel a Jesus e perseverar até o fim. Amém? Então esse contexto ratifica que a predestinação não se refere à escolha de alguns para a salvação e outros para a perdição, como a gente viu no ensinamento de algumas linhas teológicas. Não significa que Deus predestinou alguns para amá-lo e outros para desprezá-lo. Ou seja, na melhor das hipóteses, ser indiferente. E Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz distinção. Deus ama a todos por igual. Deus deseja salvar a todos. E o plano de redenção de Cristo incluiu toda a humanidade. Então, o ensino onde Deus aleatoriamente salva uns e condena os demais não é coerente com o testemunho bíblico, tá bom? Nas Escrituras, a salvação, como já foi enfatizado, né, aqui, é um chamado universal a toda a humanidade. Dê uma olhada em Isaías 45, 25, João 7, 37. Também, esqueça não, de dar uma passadinha em Apocalipse 22, 17, que lá tem mais sobre esse assunto. Não se trata de uma dádiva concedida arbitrariamente para alguns e negada para outros. O plano de salvação é estendido a todos e não negado a ninguém. Se alguém nega-se querendo sair da vontade de Deus para a sua própria vontade, ou escolhendo viver distante de Deus. A salvação, meus amados irmãos, é uma bênção disponível a todos que cumpriram a condição de crer em Cristo Jesus. Porque, meus amados, aquele que crê em Cristo Jesus não será condenado. Mas aquele que deixar de crer, aquele que não crê, ele vai receber a condenação. Ou a Bíblia diz em João que ele já está condenado, não é verdade? Então, eu chamo a sua atenção, isso indica que Cristo morreu por todos e por causa... Isso indica que Cristo morreu por todos e por causa... por cada um. Todavia, nem todos serão salvos. Infelizmente, isso é uma realidade. É duro de dizer. É triste falar, mas é uma constatação verídica. Não porque Deus, em ato arbitrário, meus amados irmãos, deixou alguém de fora, mas porque as pessoas não preenchem a condição divinamente estabelecida, negam a Cristo como seu Salvador pessoal. Mas Deus, Ele concedeu isso ao ser humano, livre-arbítrio. Logo, a oferta da salvação pode ser recusada, João 7,16. Lamentavelmente, algumas pessoas se recusam, mas o plano de salvação é destinado a todos em nome de Jesus. Amém? Então vamos para frente. Filhos por adoção. Segundo subtópico aqui da revista do ponto 2, predestinados para filhos de adoção. Vamos ver filhos por adoção. Paulo é o único escritor, tá bom, meus amados irmãos, que no Novo Testamento, que emprega o termo adoção. Ele é o único. A prática de adoção, né, não fazia parte do sistema legal judaico, mas perante os romanos era comum e muito aceito e conhecido também entre os gentios. Aí Paulo aplica esse termo adoção. Assim, meus amados irmãos, o apóstolo enfatiza que foi agrado de Deus predestinar os eleitos a serem adotados como filhos. Glória a Deus que fomos adotados como filhos. Segundo o beneplácito de sua vontade. Segundo o querer, segundo a sua vontade. Nossa posição é imerecida. Não merecemos. Nós não tínhamos capacidade alguma, condição alguma
Tá? Contudo, aprove a Deus Pai, meus amados irmãos, a fazer conforme o seu querer. Essa contestação exalta a misericórdia divina, a graça divina, o favor divino, e assinala que a adoção foi motivada pelo muito amor com que Cristo nos amou. Assim, noutro tempo, éramos estranhos e inimigos, mas agora nós somos filhos reconciliados em Cristo, glória a Deus. Agora somos filhos por adoção. Louve a Deus, agradeça a Deus, pois o Senhor te adotou como filho na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Amém? Então, nós vamos aqui para o terceiro subtópico, privilégio, os privilégios de adoção. Amém? Então Deus criou a humanidade para viver em comunhão com Ele. Deus criou exatamente a humanidade com esse propósito. Está escrito em Gênesis 1:26. Meus amados irmãos, como o pecado rompeu com essa dádiva, nós sabemos disso, o Pai restaurou-nos em Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Determinando a adoção, meus amados irmãos, determinando a adoção como escolhidos. Então você foi escolhido e depois predestinado exatamente, agora está adotado por Pai poderoso. Nosso Pai adotou-nos por Cristo Jesus. Na cultura grega romana, a adoção civil era um ato voluntário, tá bom? Que abrangia os privilégios da herança e a obediência ao pai adotivo. Meus amados irmãos, por exemplo, quando uma criança era adotada, o pai natural perdia toda autoridade sobre ela, perdia toda e qualquer autoridade sobre ela, tá bom? Mas quando o pai adotivo adquiria o controle total sobre o seu filho, tá bom, meus amados irmãos? No sentido espiritual, Paulo faz a analogia, né? O filho adotado, o cristão, que sob a autoridade do pai adotivo, Deus Pai, glória a Deus, recebe o direito de pertencer à família de Deus. Então hoje você serve a Jesus, é filho de Deus e você pertence à família de Deus. Louve ao Senhor, porque nós somos adotados. E deixa eu dizer uma coisa para os amados irmãos: todos aqueles que são adotados e passa a ter o pai legítimo legalizado, nós sabemos que ele passa a ser da família e usufruir de todos os direitos. Glória a Deus. Irmãos, entenderam? Diga amém, né? Bem como as riquezas da glória da herança divina também faz parte do filho adotado. Aprofundando a comparação com a adoção civil, os adotados em Cristo tornam-se um povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Então, nós estamos exatamente aprendendo que os privilégios da adoção são muitos, são variados, são múltiplos. Graças a Deus, por isso, louvamos ao Senhor, por isso, glória a Deus. Amém? Então vamos para o terceiro ponto, o último ponto desta lição, que fala sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. Semana passada nós aprendemos com os nossos amados professores sobre o que significa a palavra sublimidade. É aquilo que é excelso, aquilo que é excelente, aquilo que se aproxima do divino, aquilo que tem qualidade fenomenal, perfeito, aquilo que é excelente, tá bom? Então, primeiro subponto da lição, do ponto 3 diz, a predestinação e salvação. Vamos lá. O termo predestinação aparece 6 vezes no Novo Testamento. Tá? Então nós percebemos que está escrito em Atos 4:28, Romanos 8, 26, 29, está escrito em 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo 7, em Efésios capítulo 5, tá bom? 1 e 5, aliás. Em nenhuma dessas vezes, meus amados irmãos, a expressão faz referência a pecadores sendo destinados à condenação eterna. Então, esse ensinamento, ele não condiz com a verdade. Esse ensinamento de que alguns pecadores ou alguns foram destinados à condenação. Conforme anota o teólogo Titilo, tal observação deveria ser suficiente para demonstrar, meus amados irmãos, desmontar
essa compreensão, tá bom? Calvinista da predestinação, como a escolha de uns indivíduos para a salvação e outros para a perdição, tá? Então, meus amados irmãos, lá nos séculos passados, né, o teólogo John Wesley, né, ele, na sua obra Predestinação Calmamente Considerada, ele vem refutar, ele faz objeção, ele vem rebater a ideia do Calvino na predestinação arbitrária de alguns para a perdição. O que ele diz? John Wesley diz o seguinte: a respeito daquele que, Deus, sendo capaz de livrar milhões da morte apenas com o sopro de sua boca. Olha o que ele diz. Que coisa interessante, meus amados irmãos. Se recusasse a salvar mais do que um dentre 100. Ou seja, ele está dizendo, John Wesley está dizendo que Deus não faria o seguinte: eu não faço porque não quero. Como exaltaremos a misericórdia de um Deus que lhe atribuímos tal procedimento? Então, John Wesley, ele faz objeção ao ensinamento do Calvino com relação a Deus escolher uns para salvar e outros para a perdição. Como Deus pode ser considerado um Deus justo ou um juiz justo se ele condena réus previamente? Olha o que está na sequência. Como pode ser considerado benigno se ele julga com parcialidade, permitindo que, pelos mesmos erros, uns sejam absolvidos e outros condenados? Então, meus amados irmãos, aqui nós percebemos que existe uma predestinação para a condenação. Então, de que adianta a pregação se eles estão dizendo isso, não é? Nesse sistema nós aprendemos que os que não são escolhidos estão fadados à perdição, né? Quer a palavra seja pregada ou não. Então, a única resposta plausível, em conforme com os atributos divinos, está em perceber, meus amados irmãos, o equívoco na interpretação de João Calvino. E considerar, queridos, grave isso, e considerar a presença de equidade e igualdade no julgamento dos pecadores. Porque, meus amados irmãos, Deus não é injusto. Deus é justo. Quando Deus estendeu a salvação para um, logo para todos também. Quando Deus desejou salvar a mim, desejou salvar a todos também. Quando Deus desejou salvar a todos, Ele desejou salvar a mim. Pois aquilo que Cristo fez foi um sacrifício completo. Foi exclusivo para toda a humanidade e não para uma parte. Então, nós vamos ver aqui que existe um parecer da declaração de fé das Assembleias de Deus, e deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Porque, meus amados irmãos, vocês devem ter percebido que eu estou sempre citando a declaração de fé das Assembleias de Deus. Bom, nós somos pentecostais, nós pertencemos e congregamos nas Assembleias de Deus, e nela existe os ensinamentos extraídos genuinamente da Bíblia Sagrada. A declaração de fé das Assembleias de Deus foi extraído daquilo que é mais sagrado das Escrituras. Foi tirado para nos orientar e nortear aquilo que é o nosso credo. Então nós fazemos e defendemos aquilo que vivemos e que pregamos. Tá bom? Então, a declaração de fé fala a respeito da predestinação e salvação. Diz assim: o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Jamais Deus faria isso. Mas sim, Deus almeja que todos, arrependendo-se, glória a Deus, convertam-se de seus maus caminhos. Mas em Atos 17:30 está escrito: amados, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, o tempo daquilo que a pessoa não conhecia Deus, anuncia agora a todos os homens, genuinamente bíblica, diz respeito apenas à salvação. Meus amados irmãos, a predestinação do crente leva ao ser conforme a imagem de Cristo. Pois você foi escolhido, foi eleito, agora predestinado, você está à imagem de Cristo. Assim sendo, a imagem de Cristo, todos nós somos exortados
E aqui é o grande segredo: perseverar até o fim. Você é salvo, você é crente na pessoa bendita de Jesus. A palavra está exortando a ti em Mateus capítulo 24, versículo 13. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui é onde está a grande questão. Todos esquecem desse detalhe quando fala a respeito da predestinação, como se Deus tivesse já nascido alguém, uns para o céu e outros para o inferno. E não, Deus, Ele está requerendo, mesmo dos predestinados, a que eles perseverem, sejam santos e se mantenham puros até o fim, em nome de Jesus. Estamos encerrando, chegando no final. Vamos para o último, o segundo subtópico do ponto 3, a predestinação e o amor. Que coisa gloriosa! Antes da criação, meus amados, de qualquer coisa, o plano divino de redimir a humanidade em Cristo e de definir o destino dos crentes já estava estabelecido pelo amor de Deus. Glória a Deus. Por consequente, a redenção não foi uma medida emergencial. Pelo contrário, esse era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Então você quer ser predestinado? Seja um escolhido. Escolha Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, que você passa a ser um predestinado. Você passa a usufruir daquilo que está elaborado desde a fundação do mundo, como o apóstolo Paulo está dizendo aos Efésios. E aí todo aquele que passar a ter Jesus, crer em Jesus, ter a fé em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e perseverar até o fim, você como predestinado, você vai usufruir de muitas coisas. Por consequente, a sublimidade dos propósitos eternos, meus amados irmãos, em prover a salvação, estar no amor de Deus. Vamos encerrar dizendo acerca desse grande amor presente, tanto na eleição quanto na predestinação. Nós vamos para o comentário bíblico do Novo Testamento, de aplicação pessoal, que ele diz o seguinte, preste atenção: a generosidade de Deus para conosco, queridos, que coisa linda, é concretizada pela nossa união com o seu muito amado Filho. Você quer ser predestinado? Una-se, Abba Pai, se aproxime, não se desligue. Abba Pai quer dizer aproximado, Abba Pai quer dizer estar ligado, Abba Pai quer dizer estar próximo. Se aproxime de Cristo, esteja ligado em Cristo e você vai usufruir dessa coisa linda. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos dizer que o amor de Deus por seu Filho, o seu único filho, motivou a ter muito mais filhos. Glória a Deus. De um filho, Deus hoje tem milhões e milhões de filhos. E se você também deseja ser um, preste atenção, meu irmão. Seja obediente a Jesus Cristo de Nazaré. Siga os ensinamentos dele. Sirva a ele de verdade. Seja o teu coração exclusivo para Cristo. E você também será um filho de Deus. Cada um dos quais seria igual ao seu filho. Olha só que coisa linda. Porque nós também vamos ver Cristo como Ele é. E nós somos co-herdeiros de Cristo. Glória a Deus. Por estarem em seu Filho e por serem moldados à sua imagem. Glória a Deus. Foi por amor que somos eleitos por Deus e predestinados em Cristo. Foi pelo grande amor de Deus. E nada mais que se fala é verdade. Foi pelo amor de Deus. Não há condições nenhuma de nós, seres humanos, sermos eleitos por Deus, por nós, por algum meritério nosso. Nada. Isso implica dizer que é favor imerecido. Algo que não merecemos. A fé necessária para crer e o uso do livre-arbítrio para responder ao chamado, tudo isso provém do amor de Deus, tá bom? Não obstante, os que se achegarem a Cristo não são coagidos, meus amados irmãos, mas sim atraídos por Ele. Eu e você nunca fomos coagidos a servir e a ser seguidor de Jesus, mas nós somos atraídos pelo plano de salvação na pessoa bendita de Jesus.
por amor, Deus predestinou agora os escolhidos a usufruir de coisas gloriosas, maravilhosas, e só quem sabe disso, já aqui na terra, é quem tem comunhão com Cristo, comunhão com o Espírito Santo, vive de acordo com a palavra de Deus. Amém? Querido, amado aluno, muito obrigado pela sua atenção. Quero que você guarde essa lição no seu coração, aplique ela no seu dia a dia. Você é escolhido. Você, igreja, é predestinada a usufruir de muitas bênçãos aqui na terra e muitas maravilhas que ainda aguarda o céu por eternidade para mim e para você. Muito obrigado pelo tempo que você assistiu essa live. Deus em Cristo abençoe sua vida. Ore por todos os professores da escola, ore por o nosso pastor, ore pelo superintendente da EBD e por todos os alunos. Deus em Cristo abençoe. Quero só fazer uma oração em gratidão a Deus e rogar ao Senhor a bênção de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por esses minutos aqui diante da Tua presença. Senhor, este conteúdo que foi ensinado, eu te agradeço, eu te louvo por alguém que o Senhor ensinou, por alguém que o Senhor capacitou e repassou-nos nessa manhã, Senhor, e nos deu a condição de proferirmos pela Tua palavra, Senhor, algum conteúdo bíblico para as vidas. Aonde estiver um aluno, aonde estiver um professor, quem estiver assistindo, Senhor, essa live, seja abençoado no nome de Jesus. Rogo a Ti a Tua proteção divina para todas as famílias, para todos, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, continua conosco, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém. Deus abençoe. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você.